Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Escola Linux, hoje com o professor Landan aí, obrigado pela presença. Nada. Está chegando aí aos pouquinhos. O pessoal que está chegando aí, hoje vai ser um tema bem quente em Docker, é um tema que está na moda aí, a galera está chegando aos pouquinhos aí, espero que a galera... Nós temos 40 registrados, a Maria acabou de chegar. Eu vou botar aqui no chat aqui para vocês. Coloca aí se o som tá bom, o vídeo tá bom. Vou colocar aqui para vocês se apresentarem. Eu vou colocar aqui um pouco de mim, pedir para o Landan saber se apresentar. Paulo Henrique Oliveira, diretor da Escola Linux, mora em Campinas, morador de Campinas. Aí, vou botar aí também. Todo mundo se apresentando aí no chat, pessoal. Tá? Ó, temos a Maria, o Cláudio, o Daniel, o Stanley, outro Cláudio, temos dois Cláudios. Coloca no chat aí, pessoal. O que vocês fazem da vida? Olha, Botei eu também, Paulo. É aquele cara que fica vendo aquelas nuvenzinhas. Se uma nuvem está aparecendo com um ursinho puff, está aparecendo com um tigrão, entendeu? É isso que ele fica vendo. Ele fica vendo as nuvens lá. Minha mãe nem sabe o que eu faço. Meu pai também não sabe o que eu faço. Olha lá, o Cláudio Pereira na STIPL Fortaleza, terra boa. Estava aí tem uns 40 dias. Terra boa. Sempre que eu posso, eu volto aí para pegar esse ventinho. Fortaleza. Aí a galera tá chegando aos pouquinhos aí. Coloca no chat aí o que vocês trabalham, onde é que vocês moram, tá? Eu vou fazer uma pergunta também. Eu vou botar aí no chat para vocês. Qual o seu nível de conhecimento sobre Docker e sua utilização? Muito, pouco ou nenhum? Preenche aí no chat para vocês. Ó, o Daniel tá em Vancouver. Cláudio está em Porto Alegre. Caraca, a galera tá bem diferenciada hoje. Bem diversificada, pois é. Ó, o pessoal está falando que o nível de conhecimento é pouco. O meu é quase nenhum. Acho que eu sei rodar Docker PS e olha lá. Entendeu? Vai respondendo aí, galera. O pessoal está entrando aí no chat. Bacana. Acho que a Mariana não se apresentou, nem o Stanley. Se pudesse apresentar. Então, por enquanto, Adam, é nível baixo, então vamos começar bem devagarzinho hoje. Bem introdutório. Né? Tá bom. E vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica aqui, pessoal. O Ladan é o nosso instrutor, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre o Docker. E eu vou ficar aqui anotando as perguntas que vocês vão colocar no chat, tá bom? E aí daqui uns 20 minutos, 25 minutos mais ou menos, a gente volta aí e a gente tira as perguntas. No finalzinho, Ladan, se você puder entrar lá no site da Escola Linux, só para mostrar o nosso treinamento, tá bom? Tá bom, beleza, eu entro lá. Boa apresentação. Deixa eu abrir aqui o documento, um minutinho. Abrir também a Escola Linux, só deixar, tá? Só fazer aqui o merge. Compartilha a tela? Eu tô compartilhando aqui. Tô só pegando aqui o módulo, tá? Pra gente falar um pouquinho. Porque, assim, obviamente, o Docker é um mundo muito grande, né? E aí, do nível do conhecimento do pessoal, fazer uma breve introdução, falar um pouquinho sobre o curso, né? Um pouquinho sobre quem eu sou também, acho que é interessante, né? Só jogar pra cá. Eu acho que... E a gente já começa. Só fazer aqui o... Primeiro, deixa eu compartilhar na tela, tá?
fazer o swap aqui da tela. Qualquer coisa eu mando para cá. Compartilhar e vamos lá. Estão vendo minha tela? Tá vendo, Paulo? A minha tela? Tá preta. Tá preta, mas tá carregando. Agora foi. Show. Beleza, bacana. Então, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, basicamente, me apresentar, né? Eu que sou instrutor do curso de Docker, então, só falar um pouquinho sobre quem eu sou, tá, do meu background. Me chamo Ladan, tá? Então, geralmente isso não é apelido, não é sobrenome, é um nome diferente mesmo, Ladan. Eu hoje trabalho como engenheiro de nuvem numa Big Tech, tá? Então, eu trabalho hoje na Oracle Cloud, tá? Na Oracle, vou também em produto OCI, que é a Oracle Cloud. E aí eu trabalho hoje com atuação de pré-venda de nuvem e pós-venda também, tá? Mas comecei minha carreira, só para vocês entenderem de onde vem os conhecimentos, eu fiz faculdade de telecomunicações na UF, na Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né? Ou aqui em Niterói, onde eu moro. E ali eu já comecei a estagiar, meu primeiro estágio foi com Linux, então o contato que eu tive com tecnologia, além da faculdade, foi ser estagiário no Linux por um ano, tá? Então, imagina que isso foi em 2013, 14, tá? Imagina que todos os laboratórios tinham Windows e teve crise econômica no país, e a forma que a faculdade viu de economizar um dinheiro era tirar as licenças do Windows e tirar o sistema operacional Windows e não pagar licença, né? E botar tudo Ubuntu, que foi a distro que foi escolhida na época. Então, vocês imaginam a confusão que deu, tá? Então mudou o laboratório de engenharia, pedagogia, letras, todo mundo de um dia para a noite começou a ter Ubuntu na minha universidade, e aí eu comecei, o primeiro contato que eu tive com TI, de fato, né, assim, com tecnologia, tirando a faculdade, foi com Linux, e dali depois eu virei programador, front-end, e aí foi desenrolando para virar infraestrutura, a parte de redes, né, que tinha esse background. Aí eu fui para uma outra empresa, comecei a trabalhar com nuvem em si, aí eu tive contato com a AWS, virei arquiteto / DevOps, e aí hoje eu estou na Oracle aqui, trabalhando como engenheiro de nuvem, tá? Então, a engenharia é mais a parte técnica que dá suporte ao time de vendas, então a gente tenta casar o interesse do cliente com o que ele quer vir para a nuvem da Oracle e como é que a gente consegue aterrissar isso da melhor forma possível para ele, tá? Então, essa é a minha atuação hoje em dia. Eu achei interessante também a gente falar um pouquinho, tá, sobre o curso, de vocês entenderem como é que é o curso, tá? Como é que ele foi feito para vocês. Então, quando eu idealizei o curso, eu pensei num caminho, um percurso, tá? Então, para quem não conhece nada, o que é Docker? Para que serve, tá? E tem muita confusão, assim, Docker, container, hoje em dia a gente fala muito assim, em Kubernetes, tá? Docker Swarm, qual é a diferença de um com o outro? Qual é a diferença de servidor físico, servidor virtual? Será que substitui, não substitui? Então, a minha ideia no curso, vocês vão ver, se vocês fizerem a inscrição no curso, eu falo muito do porquê Docker, tá? Então, eu pego muito nessa tecla. Vamos entender a diferença entre Docker, virtualização de servidor físico, tá? Onde é que tem as vantagens? Onde é que o Docker, não só o Docker, mas onde é que a gente trabalhar com Container Engineer, de fato a gente escolheu o Docker para esse curso, tá? Como é que o Container Engineer ajuda a gente? Então, é uma aula teórica, é para vocês entenderem que a tecnologia tá para ajudar a gente a solucionar problemas, tá? Então, nesse primeiro tópico, a gente acaba abstraindo um pouco essa ideia de Docker e entende o Container Engineer, que é interessante porque a gente que trabalha com tecnologia, a gente sempre resolve problemas pela tecnologia, e não o contrário, né? A gente tem uma tecnologia para tentar ver qual o problema que ela vai resolver. Eu sempre penso que, se você tem um problema, qual é a tecnologia que vai sanar o seu problema, tá? Então, aqui a ideia é essa, e a gente fazer uso de caso para Docker. Então, é bem interessante esse primeiro ponto, e ele vai num caminho de vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Onde é que a gente está para a gente conseguir aterrissar. E aí, sim, de fato, a gente tem toda a parte de componente de Docker, tá? É importante a gente entender todos os componentes, o que é um Docker Engineer, o que é uma layer, quando vocês forem buildar, porque
no dia a dia, para quem trabalha, vocês que vão trabalhar, vocês vão testar, vão colocar a mão na massa, eu tentei evitar ao máximo o PPT, tá? Vocês veem que eu faço uma breve introdução e já parto para cima, porque é interessante vocês terem esse conceito, essa parte teórica na veia, tá? Então, para vocês entenderem como é que faz a instalação, para vocês entenderem os componentes, tá? Como é que funciona, quando você dá um Docker Run, o que vai acontecer, o que é o cache, então, tudo isso eu acabo explicando nesse tópico 2, que ele é muito casado com o tópico 1, tá? Mas a gente já começa aqui no tópico 2 a fazer a instalação, entender um pouco mais sobre arquitetura, tá? E brincar. Então a gente faz o clássico e o básico Hello World, tá? Que é bem simples, e a gente começa a ver tipo de log, fazer bind, entender como é que se comporta a parte de Docker. Então, percebendo o caminho, aqui já começa o teórico, aqui vai um pouquinho mais na prática, e vocês vão começando a entender como é que vai desenrolar o curso em si, tá? Então, aí na parte 3, né, que começa assim, de fato, os comandos básicos, aquilo que o Paulo falou, né? Só conheço o Docker PS, tá? É um comando que a gente utiliza muito no curso, para a gente ver se está rodando Docker PS-A, para ver se tem algum container parado, tá? A gente utiliza muito isso, e aí sim a gente começa a brincar com o Docker em si, tá? A gente começa a subir Docker, ver consumo de memória, ver a parte de rede. A parte de rede, se vocês verem, tá? Eu não só criei uma infraestrutura de rede, eu subi o GNS3, para quem é de network, né? Já, enfim, emulou muito Cisco device, switch, router, firewall, tá? Eu fiz a mesma coisa, emulando um ambiente real com a parte de network. Porque é importante a gente conhecer também essa parte de network, principalmente com Docker, tá? Então a gente já fala de Network Bridge, MAC VLAN, tá? Todas as diferenças que o Docker tem entre seus componentes, tá? A gente vai acabar pegando o pool, fazendo push, rodando comando dentro de Docker. Então você vê que o caminho está começando a andar. E para quem não conhece nada, é importante porque você vai desenvolvendo e você vai aprendendo junto comigo, tá? Vocês vão ver algumas vezes que eu estou ali fazendo laboratório, cracha, eu faço um troubleshoot na hora, penso com vocês, putz, galera, vou parar o vídeo aqui, bora para a próxima, aí o próximo já é o troubleshoot, porque isso faz parte, tá? Eu não quis cortar alguma dessas partes, Paulo, porque eu acho que faz parte a gente tentar também pensar e entender como é que é o erro, entendeu? Porque se eu coloco ali o laboratório certinho funcionando, às vezes é importante esse troubleshoot também, né? Então, os alunos vão poder acompanhar todo o raciocínio, tá? Que a gente vai passar ao longo do curso. Que o curso, os laboratórios são fáceis de fazer, qualquer computador que você rode, máquina virtual, seja remoto, seja no seu computador, enfim, qualquer coisa, você consegue rodar todos esses laboratórios sem custo algum, tá bom? E aí, o caminho 4, 5, 6, que é o final da nossa corrida, aí sim, já fica um pouco mais complexo, que é o que se utilizam mais, tá, no mercado, é o que você vai ter uma base grande, não só para Docker, mas para qualquer outro container engineer, tá, que vocês forem rodar, porque vocês começam agora a pensar em criar Docker files, em arquivos Docker. E quando a gente pensa em criar Docker file, é você pegar uma aplicação, por exemplo, a gente até cria uma aplicação em Node, tá? Então eu crio uma aplicação em Node, rodo na minha máquina e falo, beleza, como é que eu consigo transformar, como é que eu vou containerizar essa aplicação? Então, o importante beleza, qual é o passo para eu fazer isso? E a gente faz junto, tá? Então, isso que é legal. Então, eu crio uma aplicação, rodo a aplicação na minha máquina e falo, putz, eu vou agora containerizar essa aplicação, bora comigo. Então, vocês vão ver todo o processo, que é um processo real que vocês que trabalham com TI, não sei se tem alguém que trabalha com DevOps, acaba tendo isso no dia a dia, de você, às vezes, modernizar a aplicação, de você entender como é que funciona. Então, a gente acaba pegando isso que o mercado exige da gente, tá? Que muitas vezes a gente só ganha na prática, eu mesmo ganhei esse conhecimento na prática, quis levar para vocês aqui, tá? Então, isso é interessante. Outro ponto importante que a gente vai brincar também com banco de dados. Não é um curso voltado para banco de dados, mas ali eu acabo subindo MySQL, tá? Acabo subindo MySQL, acabo fazendo a integração ou a interação entre a minha aplicação e o banco, tá? É uma aplicação que eu faço uma chamada de API, então basicamente tem um front, um back-end
e eu faço no banco uma chamada e jogo para a gente alguns campos, tá? E aí eu vou testando isso, vou juntando isso. E aí depois, obviamente, eu começo a persistir dados, vou containerizar. A gente sabe que o Docker ele é feito para subir, para você criar, desmontar muito rápido. O que eu faço com esses dados? Os dados são voláteis, os dados não podem ser voláteis, tá? Então a gente também acaba tendo esse tipo de discussão, tá? Onde é que a gente consegue persistir os dados? Para sempre que eu subir um container, eu pegar os dados do container antigo que morreu, seja por qualquer motivo, que ele não está vivo mais, e eu conseguir trabalhar e eu conseguir encaminhar, tá? E aí a gente vai brincando muito nesse módulo 4, que é um módulo extenso. Eu acho que deve ter umas 20 aulas, tá? Uns 20 módulos aqui. E aí eu acabo também falando sobre registry. Então, eu acabo utilizando um registry local, que é o que a gente vai usar no nosso dia a dia, o nosso ali de laboratório, inicialmente. Putz, na minha máquina funciona, né? O famoso, testei aqui, fiz o build, fiz o push, joguei, beleza. Mas também eu trouxe outras nuvens, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com a AWS, um pouquinho com Azure e um pouquinho com Oracle Cloud também, tá? Mesmo não sendo o foco do curso, é o que o mercado utiliza. Então, para vocês, é interessante aprenderem, é importante saber que existem outras possibilidades, tá? Então, eu trago também essa visão de um pouquinho de nuvem, de registry, onde a gente vai guardar as nossas imagens, tá? Então, isso é bem legal no módulo 4. Eu acho que o módulo 4, talvez junto com o 5, é o módulo mais extenso, mais desafiador. Porque o módulo 5, eu começo a entender o seguinte, putz, beleza, tudo que eu tenho aqui, meu banco, a minha aplicação, tá tudo no único Dockerfile. Eu subo tudo, desço tudo, eu posso trabalhar com vários Dockerfiles, mas será que esse é o melhor caminho? Tá? Então, a pergunta é essa. Será que eu posso criar, como é que eu vou fazer a interação, como é que eu passo variável? Se, por exemplo, morrer como é que eu subo? Como é que eu faço isso? Tá? E aí a gente acaba trabalhando com Docker Compose, que é multi-container. Tá? Então a gente começa a fazer a estruturação, a instalação, criar todo o conceito que é um pouquinho diferente do que a gente viu com Dockerfile, tá? Mas utiliza-se bastante Docker Compose. O Docker também se utiliza, existe serviço que utiliza. O Docker Compose também ele é um pouquinho mais robusto, um serviço que você acaba podendo passar variáveis. E aqui sim, a gente pega a nossa aplicação, que tinha lá só um Dockerzinho, tá? Só que a gente pegou a nossa aplicação em Node, conseguiu buildar, criar um container. A gente pensa, putz, se eu pegar toda a aplicação, se eu pegar todo o banco de dados, como é que eu faço isso? Tá? A gente usa o Docker Compose para isso. E a gente vai ter o Nginx, tá? Que a gente aborda no curso, que é muito utilizado no mercado para fazer o Windows Control, ou para você expor ali, fazer um proxy reverse, né? Que vem da internet, bate na sua aplicação. Então a gente pega muito esses conceitos de mercado, tá, pessoal? É conceitos que você pode utilizar não só para o Docker, mas para outros fins, tá bom? Então é um conceito muito utilizado. A gente acaba brincando com isso, aprendendo também, levando conhecimentos que a gente aprendeu aqui no módulo 3, de network, de comandos importantes, da gente subir o Docker Compose, descer o nosso Docker Compose, ajustar o Nginx, tá? Porque, se não me engano, tem bug aqui, eu acabei me embolando, a gente faz um troubleshoot junto, tá? Que não estava funcionando, eu gravei um videozinho à parte, logo na sequência para a gente conseguir sanar esse problema, persistir dados, como é que eu monto, como é que eu vou expor esses dados persistidos, tudo isso no Docker Compose, tá? Então, isso é legal que vocês acabam tendo uma casca maior de vocês aprenderem o Docker. E aí sim, o último módulo do curso quando a gente começa a trabalhar e o mundo cada vez mais está utilizando containers engineers, tá? Cada vez mais se estão utilizando, seja Docker Compose, seja Docker Swarm, seja Kubernetes, tá? Então, tem uma variedade, tá? OpenShift, então tem uma variedade de serviços que hoje, atualmente, estão saindo, seja de um IaaS, tá? De uma infraestrutura como serviço, seja de um servidor físico dedicado, cada vez mais estão se utilizando o container pela sua facilidade, tá? Vocês vão ver no curso que subir um container é um comando, é literalmente um comando só, tá? Rapidinho vocês sobem uma aplicação em Docker, tá? Então, quando a gente começa a crescer,
Tô crescendo, como é que eu gerencio isso tudo? Como é que eu sei que meu container está vivo ou não está vivo? Como é que eu vou exportar? Como é que eu vou exportar essa aplicação? Eu tenho um load balance, como é que eu faço o deployment dessa aplicação? Tá? Eu tenho que derrubar o container, subir, como é que eu monto o volume? Como é que eu entendo? Eu tenho uma máquina, tudo que eu rodei daqui do módulo 6 para trás é numa máquina só. Então, eu na minha máquina rodei os comandos. Do módulo 5 para frente, eu criei cluster de máquinas virtuais. Então, eu tenho 3 máquinas virtuais, no qual elas estão em cluster e eu separei a minha aplicação em várias máquinas virtuais. Máquinas virtuais essas que podem estar no mesmo data center, máquinas virtuais que podem estar na mesma região de uma nuvem, tá? Pode estar em regiões separadas, se tiver roteamento. Então, eu criei 3 máquinas virtuais e montei um cluster nela e comecei a subir aplicações, comecei a entender a aplicação. Você vai subir só na máquina 1, na máquina 2 e não sobe na máquina 3. Putz, qual é o overlay da rede que vai conversar entre essas máquinas, tá? Então, esse módulo 6, ele é basicamente o que o mercado está exigindo da gente hoje como profissional de TI, tá? Entender que todo esse conhecimento do módulo 6 para trás, ele é importante, é super válido, tá? E a gente é desafiado diariamente por isso, por ter esse conhecimento, dependendo, obviamente, da nossa área de atuação, tá? Então, aqui tem muita coisa legal, muita coisa interessante. E o módulo 6 é o que estão cada vez utilizando mais, que é para você criar cluster. Você não tem uma máquina standalone onde você cria a sua aplicação ou você posiciona o seu container engineer, no nosso caso, o nosso Docker. A gente tem uma série de máquinas, um pool de máquinas em cluster. Caso uma falha, você tem mais 2, você tem mais 3, você tem mais 4 máquinas. Vocês acabam podendo ter essa robustez, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que o curso, Paulo, e o pessoal que chegou no pessoal que está aqui, estamos 6 pessoas, ele está bem completo, tá? Na minha visão, porque ele vai ali desde o básico, tá bom? Ele vai desde o básico, ensinando tudo de fato, quais são as premissas ou por que se criou isso, tá? Sempre o motivo é esse, por que se criou Docker e por que se utiliza Docker. No fim do dia é economia de dinheiro, que é economia de recurso computacional, tá? A gente pensa em recurso computacional, hoje em dia é dinheiro, né? Se você comprou hardware físico, você gastou dinheiro. Se você usa nuvem, você usa dinheiro, tá? Então, economia de dinheiro, aceleração do desenvolvimento e portabilidade. Então, se eu subir uma aplicação Docker aqui agora e mandar, Paulo, roda aí na sua máquina, ele vai conseguir rodar, tá? Sem nenhuma diferença de, putz, tem um binário que está tendo na minha máquina, instala esse binário, não, porque veio com um pacote integrado. Então, a gente começa do zero, questionando, apresentando, e vai até o final ali, mostrando uma visão de como é e como as empresas estão trabalhando, obviamente, sempre levando os conhecimentos que a gente adquiriu no módulo 2, 3, 4, 5, tá? Até o 6 importante, tá, pessoal? Então, a ideia aqui hoje é para vocês terem uma noção do que o curso oferece, tá? Então, a votação que o Paulo colocou aqui, né, de zero conhecimento, pouco conhecimento, a ideia é essa, tá? A ideia é que quem faz o curso é quem não tem nenhum conhecimento, vai sair com bom conhecimento, tá? Vai conseguir containerizar uma aplicação, vai conseguir falar sobre rede, vai conseguir falar sobre VLAN com Docker, que é um assunto que pouca gente fala. Hoje, se você procurar em bibliografias, vídeos, você acha poucas pessoas falando sobre isso, tá? Você vai aprender muita coisa legal, e é para quem está começando mesmo, ou para quem quer aprender Docker do zero, super recomendo esse curso, porque ele faz esse caminho de pegar na mão mesmo e vem comigo, eu vou aprender esse trajeto, esse percurso, e eu vou com vocês também, tá? Deixa eu só mostrar aqui o curso, né, Paula, que você pediu. Deixa eu só jogar para cá. Tá vendo a tela do curso? Tô. É isso aqui. Deixa eu me achar aqui. Acho que eu venho aqui em curso, né? Eu só apareço aqui, pessoal. Eu vou botar o link no chat aqui, que aí fica mais fácil. Ah, legal, legal. Aqui, ó. Aqui tem uma descrição sobre mim, tá? O que eu falei basicamente. E aqui tem o. Ups, cadê?
Passei. Aqui é a ementa do curso, só que a gente acabou de falar sobre os módulos, tá? Então, tudo isso que eu falei agora aqui, a gente vai ter os módulos sobre o curso, ó. Percebam que quanto mais o módulo passa, mais extenso fica o curso, tá? Eu fui quebrando em partes, para a gente não ficar ali um vídeo de 40 minutos, então ele é quebrado em partes para vocês fazerem no seu ritmo, voltar, putz, eu não entendi a parte 1, volto, eu não entendi a parte 2, posso voltar, tá? E vocês serem sempre absorvendo os conhecimentos, tá? Então, tem aqui stress test, eu subo um Docker para vocês verem o consumo de memória, o Docker parando, tá? Então, tudo isso aqui eu acabo trabalhando com vocês, não são conhecimentos além de Docker, tá? Que a gente acaba trazendo para vocês. O módulo 4 em si, ele é bem extenso, ó, porque a gente tem em breve descrição sobre o Dockerfile, eu vou criando com vocês, e a parte 1 eu começo pequenininho, a parte 1 eu começo devagar e vou aumentando, o sarrafo ele vai subindo, mas para vocês que estão começando, vocês podem voltar, aprender, putz, entendi, eu não entendi, tem criação de banco, tá? Tem aplicação, a gente vai containerizar a aplicação, persistir dados, configurar hostname, tá? Tem isso é importante também, eu até esqueci de falar, né? Como é que a aplicação, o banco, na hora do nosso laboratório, ele vai dar um erro, né? Porque ele chama pelo nome. Então, em vez de eu chumbar o IP, e quando a gente trabalha com Docker, esse IP pode sair, pode ser outro IP, né? Ele tem um pool de IP. Então, a máquina, hoje meu Docker é o final 10, ele pode morrer por algum motivo e subir um final 12. Então, como é que eu consigo botar o nome, fazer um FQDN, né? Entre a aplicação e o banco. Então, a gente vai trabalhando isso no curso, tá? Então, são conhecimentos além de Docker, tá? Só que são conhecimentos para a vida, para quem trabalha com TI, tá? Que é super importante. Então, eu quis trazer também um pouco dessa mensagem aqui, né? Que não vamos só ver Docker. Docker é uma tecnologia, vamos aprender Docker e mais além, tá? Como é que a gente trabalha com todo o ecossistema de TI, tá? Então, a gente vem trazendo aqui a parte de save load, salvar imagens, exportar, enfim, a gente brinca também. E aí tem o Docker Compose, ó, bastante coisa, tá? Então a gente pega isso aqui que a gente aprendeu tudo no módulo 4, joga para o módulo 5, estrutura as pastas, que é sempre importante, tá? Só que até é uma boa prática a gente fazer estruturação de pasta e brincar um pouquinho com Compose. E aí tem um Docker Swarm, que a gente acaba brincando também, tá? Ao fim do curso, parece que são 64 aulas, tá? A gente tem 64, 63, né, de conteúdo, de fato é 63, 64 é o nosso encerramento. Tem perguntas, tá? Interessante, então todas as perguntas que estão aqui são que a gente fez no curso, tá? Então vocês acabam aprendendo, ver se de fato o conhecimento ele foi solidificado, vocês aprenderam o que a gente passou. E o bom de fazer curso online é que você pode voltar a qualquer momento, tá? Eu já fiz projetos, putz, eu lembro de um curso que eu fiz de uma aula específica que eu tenho que voltar. Volto, putz, é verdade, é assim que se faz, tá? Então é legal que vocês estudam no seu tempo, no seu ritmo, podem rever quantas vezes vocês quiserem, né, Paulo? E o conhecimento de TI, eu acho que a gente nunca pode parar de estudar, né? É uma profissão boa, ao mesmo tempo um pouco ingrata, né? A gente sempre está se aperfeiçoando e estudando, tá? E estudar hoje, na minha visão, Docker, Container Engineer, é o que tem mais de... É o que é mais recomendado e requisitado, seja por empresas, seja por tech recruiter, que chamam a gente para conversar, tá? É um conhecimento bem importante que é legal ter, tá? Então, o curso basicamente é voltado para isso, para pessoas que não têm conhecimento, querem aprender, é o curso certo esse aqui. Isso que é uma dúvida que eu, antes de eu passar para as perguntas aí, primeiro que eu parabéns a ela, é um curso muito completo, né? Acho que é um dos cursos mais completos aí que eu já vi de Docker na internet em língua portuguesa. E eu queria, antes de passar para as perguntas, eu queria ressaltar por que um analista de TI deveria aprender Docker e Container. O que ia mudar na vida dele profissional e na atuação dele? Tá, é importante que na pandemia, eu sofri isso, tá? No caso, com a chegada da pandemia no Brasil, não só no Brasil, tá? No mundo, isso é um relato pessoal, acelerou muito a modernização, seja de aplicações, seja de tecnologia, houve uma aceleração muito grande sobre isso. Teve uma demanda alta por esses profissionais que trabalham especialmente com nuvem, que trabalham com container, com Docker no mercado, tá? Isso cresceu muito.
Então, eu, por exemplo, tive diversos convites para trabalhar tanto no Brasil quanto fora, tá? Para trabalhar, para morar em Portugal, para morar na Bélgica, para morar na Suécia, em Dublin. Tive muitos, porque eu tinha tipo de conhecimento, tá? Então, é um conhecimento que está em voga hoje no mercado de TI, no mercado de tecnologia principalmente, tá? Porque se viu que a tecnologia, tudo que você trabalha hoje é tecnologia, tá? Então não tem nenhuma solução hoje que não tem tecnologia embarcada. Então é muito difícil você pegar um segmento de negócio que não tem tecnologia por trás, tá? Ou que não faça uso hoje de tecnologia. Então a pandemia acelerou muito isso. Então quem estava antes da pandemia e depois da pandemia viu claramente como tudo acelerou. Contratação acelerou, ferramentas aceleraram, uso até então de ferramentas. Eu comecei a trabalhar com Docker em 2018 para 2019. Não se falava tanto sobre Docker. Kubernetes também era pouco falado. Depois, na pandemia, isso acelerou. Infra como código, pipeline, DevOps, tudo isso acelerou de uma maneira muito rápida, tá? Então, aqui é importante porque é o futuro profissional, tá? Então, eu vejo isso. Pessoa que quer dar um salto, pessoa que quer aprender, pessoa que quer se atualizar, é importante aprender isso. O Docker faz parte, né? O Docker foi o embrião de tudo isso, né? O Docker, o Container Engine de Docker é o começo de todas essas acelerações. Tem muita empresa que utiliza, muita empresa que vai procurar profissional capacitado, que entenda sobre todas essas nomenclaturas que eu estou falando, para tocar projeto interno, tá? Seja no Brasil, fora, é muito requisitado isso. Ana, vou passar para algumas perguntas aqui. O Cláudio perguntou: o que mais exige no mercado para a carreira DevOps? Tá, o que mais exige, o que eu vejo, tá? Muito infra como código, tá? Infra como código é quase a essência, tá? DevOps é uma cultura, obviamente, né? A gente fala de DevOps, a gente fala muito em ferramental, mas DevOps na sua essência, ele é uma cultura, tá? Não são ferramentas. Mas a gente deixa a cultura de lado e acaba falando como DevOps como ferramenta e como profissão, né? Mas hoje o engenheiro DevOps, né, que tem que saber muita infra como código, tá? E aí, enfim, a gente pode estar falando também Terraform, CloudFormation, o ARM da Azure, enfim, vários. O Pulumi agora, que também está saindo uma outra infra como código a nível de código de fato, né, em Python, C++, em Java você programar, tá? Então, entender integrações CI/CD, tá? Buildar, fazer deploy, então, toda a criação de um pipeline, e aí a gente pode pensar em pipelines nativos de nuvem, ou até pipelines como Jenkins, por exemplo, o Argo CD, quando a gente pensa em Kubernetes, tá? Então, saber essas ferramentas, tá bom? Entender também muito a linguagem, não saber, sim, não é que você precisa programar, você precisa, na sua essência, saber um pouco de programação, tá? Então, eu vejo isso como um plus na carreira de DevOps, tá? Então, trabalho muito com DevOps, já trabalhei com DevOps também, tá? Então, você saber sentar, acaba tendo uma cultura que não tem mais time separado, né? Não é o time de infra e o time de dev separados e bota uma culpa no outro, é um time integrado, é uma cultura de fato, né? Então, é sentar na mesa, conversar e encontrar uma solução. Então, ambos têm que saber falar a linguagem do outro. O dev tem que saber falar a linguagem de infra e a infra tem que saber falar a linguagem de dev, tá? Existem mil outras ferramentas, tá? A gente pode falar sobre observabilidade, como é que a gente vai fazer o tracking das nossas ferramentas, como é que a gente vai entender log, como é que a gente vai garantir a entrega, quais são os artefatos. Aí a gente começa a tocar muito em ferramenta. Mas eu acho que hoje, se for, putz, o que precisa ser um DevOps? Eu acho que integração, pipeline, infra como código, tá? E saber código, tá? Não muito, mas saber fazer um loop, saber fazer um enlace, saber que é uma função, uma variável global, uma variável local, tá? Que isso a gente acaba utilizando na nossa construção do nosso pipeline também. Bacana. Outra pergunta que eu tenho aqui como faz para distribuir os recursos do host aos containers? Tem alguma estratégia? Então, isso depende, né? Porque essa é uma pergunta boa. No nosso laboratório, você vê que eu não seto nada, a não ser quando eu queira testar alguma coisa para quebrar o meu container ali, né? Vai depender muito de como você vai trabalhar e de como a aplicação trabalha, tá? Casos que eu já peguei de
modernizar a aplicação de aplicativos, de fato, para levar para o mundo de container. Então, tinha aplicações em PHP que rodavam no servidor físico, a gente levou para o container. Tá? E como é que a gente foi dimensionando isso? Né? E, obviamente, se você deixar ele aberto, ele vai consumir, você vai acabar gastando mais dinheiro. A gente foi para a nuvem nesse segmento. A gente foi apertando o parafuso e tentando entender qual era o gargalo de recurso a nível de aplicação, tá? Ou seja, aonde a gente conseguia deixar a aplicação mais eficiente, tá? Porque nada faz sentido eu criar um container de 8 GB de memória, tá? Não faz sentido. Se a ideia é a gente criar um container pequeno, tá? Mas também eu não poderia que eu deixasse 128, ia quebrar a aplicação, tá? Então, foi um trabalho colaborativo entre eu, que era o DevOps nesse projeto, com o time de dev, tá? A gente foi tentando entender qual era o meio termo e até onde a gente conseguia montar, ou até onde a gente conseguia colocar o nosso container no ar sem que ele quebrasse, tá? Então, sempre vendo ali a aplicação, como é que a gente consegue performar a aplicação, tá? E como é que eu consigo estender o meu recurso de container e, de fato, ambiente de dev, tá? Ambiente de dev a gente pode quebrar, ficando no ambiente de dev, testando, ajustando para conseguir montar o container que tivesse ali 1 GB de memória, se não me engano, tá? Falei memória, então um pouquinho menos, tá? A gente saiu de 4, 6 para 1 GB, trabalhou com container, e se algum motivo tiver um pico que ele vai estourar, ele vai parar, isso recriar, subir um outro, tá? Isso com HA, enfim. Isso deu um trabalhinho da gente conseguir absorver, e daí que vem, né, de próprio a cultura de integração, né, entre equipes que até então não se falavam, né? Acaba tendo que sentar, conversar e, vamos integrar tudo isso aqui, tá? Que na teoria fica separado, hoje culturalmente é tudo junto, tá? Então, é uma boa pergunta. E não tem resposta certa. Tá. Tem mais 2 perguntas aqui para a gente fechar o webinar. Já está dando 40 minutos. A última do Cláudio aqui. Faz sentido eu separar uma VM, um Proxmox ou VMware só para rodar Docker e subdividir containers? Para VM, não vemos. Assim, pode fazer sentido, tá? Isso você contando com a... É porque você vai criar uma VM no fim do dia, né? Você vai criar máquinas virtuais e subir. Pode ser, assim, nada contra, tá? Você pode subir VMs separadas, dentro dessas VMs você pode subir os seus containers e proxiar tudo, tá? Então, assim, não tem problema. Nesse caso, eu acho que fica mais elegante, e aí também vai depender do que você tem, né? Nada de dar um tiro de bazuca para matar uma formiga, né? De quantos containers você vai subir, de fato, você vai fazer um proxy, você pode subir um proxy dentro do seu cluster, tá? Para ser esse English Controller, para conseguir dividir entre os seus Docker Swarms. No nosso curso a gente aborda ali, né, a gente faz uma introdução, bota um pé profundo na água, tá? Mas não é um curso para o Docker Swarm, tem muito mais coisas. Eu acho que se você fizesse um cluster e fizesse com o English Controller para você conseguir dividir, saber qual seria o hostname, o path, você conseguir abordar, fazer scale up, scale down das suas aplicações, é a melhor maneira. Mas nada impede de você fazer VM, fazer com proxy ali, ou botar em VM, criar máquinas virtuais e subir seu container. Se te atender, tá valendo. Tá bom? Então, eu acho que depende muito do projeto e do que você tem também, né? Então, não faz sentido às vezes, subir um cluster gigante para subir 4 containers, sabe? 3 containers. Será que faz sentido? O nosso custo operacional compensa, não compensa? Acho que fica muito no que a gente quer solucionar de problema, né? Eu vou solucionar um problema criando mais 2? Será que a ideia basicamente é essa, entendeu? Legal, uma pergunta agora do André. Tem mais uma? Tem. Em situações do container subir e cair logo em seguida, poderemos abordar a busca de solução com vlogs, etc? Sim, tá. Vocês vão ver que no curso acontece muito isso comigo, tá? Pô, subi aqui, vamos lá, bum, morreu. Putz, por que morreu? Tá? E eu acho que é legal que nos lábios que eu fiz, eu não editei, tá? Porque eu acho que é legal vocês verem criando. Então, assim, putz, galera, vamos subir aqui. Putz, se não subiu, aconteceu. Ia nos logs, fazer um troubleshoot. Então, tem vídeos ali que a gente faz um troubleshoot conjunto, tá? Vocês vão ver que por algum motivo não sobe a aplicação, não sobe no container, e eu consigo ver logs, tá? Falei, também faltou esse pedacinho, putz, esqueci essa variável, putz, esqueci de chamar isso aqui, tá? Então você vai ver muito, basicamente, não só rodando perfeitamente, que isso é legal, faz parte,
Mas a gente que edita isso sabe, né? No dia a dia, a gente erra 10 vezes e acerta uma, tá? Então, o nosso lábio tá basicamente isso. Tem lábio que eu vou errar, putz, como é? Bora, galera, faltou isso aqui, tá? Então, a gente consegue ver logo, a gente consegue fazer troubleshoot, entender, tá? Então, é igual, tá? É igualzinho. E legal que a gente consegue exportar esses logs, consegue guardar. A gente não traz aqui, mas consegue exportar para a CIEM. Tem projetos que eu já trabalhei, que eu pego esses logs, boto para o CIEM, ou boto para algum outro lugar para a gente conseguir consumir logs reais, tá? Criar alertas, alarmes, do que está acontecendo com a minha aplicação em tempo real. Então, assim, os logs estão ali para ser usados, tá? E, enfim, e tem que abusar dos logs mesmo, tá bom? Mais alguma, Paulo? Cara, muito. Gostei bastante, o pessoal gostou pra caramba. E, pessoal, quem tiver interesse, né, de ser o nosso aluno no curso, acho que vai ser muito bom. E também uma outra opção, até que o André até avisou comigo aí durante o curso, durante a webinar, né? A gente também tem uma opção aqui de assinar a Escola Linux, tá? Aí a pessoa assina e aí tem acesso a todos os cursos, né? Claro que vai acessar o curso do Docker também, mas vai acessar outros também e tem essa opção também, tá bom? Ladan, muito obrigado aí, cara, foi bem esclarecedor, aí o curso está muito completo, tá de parabéns, tá? E eu vou deixar um último recado aí, que o poder do Open Source esteja com todos vocês, pessoal, tá bom? Com Deus aí, grande abraço, Ladan, obrigado. Forte abraço, abração, obrigado a você, Paulo. Tchau,